Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz de Cristo no teu coração, feliz domingo, domingo muito especial, celebração da festa, da dedicação da Basílica do Latrão, a Basílica Lateranense, uma das 4 basílicas maiores da igreja. As 4 estão em Roma. E a Basílica do Latrão é a primeira igreja, o primeiro templo católico construído, e por isso essa importância de hoje a gente celebrar a Basílica do Latrão. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós, que venha nos ajudar, que venha nos iluminar, que venha enternecer a nossa dureza, iluminar a nossa escuridão, que venha responder às nossas dúvidas, regar a nossa secura, que o Espírito Santo de Deus venha hoje de uma forma muito especial iluminar os jovens que estão fazendo o Enem, acalmar o coração, que cada jovem que vai fazer o Enem sinta o amor de Deus, trazendo à tona tudo que foi estudado, descansando todo o cansaço, para que de fato hoje possa ser um dia em que tudo que foi plantado seja colhido. Hoje, no próximo domingo, na sabedoria, na inteligência, nas respostas bem dadas, no texto bem escrito. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, armando sobre nós uma tenda, criando conexões profundas para que nós possamos ser iluminados e esse momento possa ser iluminado de tal sorte que a palavra de Deus semeada ilumine toda a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, conscientes da nossa fraqueza, da nossa limitação, nós pedimos a tua graça. Vinde, Espírito Santo. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 2, os versículos de 13 a 21. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu ao templo. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, ao celebrarmos a Basílica do Latrão, ao celebrarmos o templo, a igreja quer nos lembrar 3 dimensões desta celebração, 3 dimensões deste conceito templo. A igreja, o templo, que é o nosso corpo, a igreja, que é o povo de Deus, que se reúne, o terceiro ponto, na igreja, o templo. São 3 templos, são 3 igrejas. Nós somos igreja, nós somos templo, templo do Espírito Santo. O povo de Deus é a igreja é o corpo místico, o templo místico, a construção santa, feito pelas pedras vivas que somos nós. E o templo, a igreja, o prédio, onde este povo de Deus se reúne. Nas 3 dimensões, está o conceito, a ideia de sacralidade,
por isso de respeito, da dignidade inerente, da necessidade de respeitar, amar e atribuir a dignidade que ele já carrega. O ser humano, templo de Deus, e o nosso corpo, templo do Espírito Santo, merece ser respeitado, merece ser tratado com dignidade. Toda pessoa humana é templo. E a vida humana, o corpo humano, a existência humana, da concepção ao fim natural, precisa ser amado, porque Deus habita em nós. O povo de Deus, a igreja mística, o corpo místico de Cristo, esse templo santo que somos nós, merece ser amado, merece ser respeitado. E todos os dias de nossa vida devemos nos comprometer para a manutenção desse templo que é a igreja. Corpo místico de Cristo formados por pedras vivas, que somos nós os batizados. E o templo, a igreja, o prédio, o edifício, é lugar sagrado, onde o povo de Deus se reúne, onde a glória de Deus se manifesta. Por isso também ele merece dignidade e respeito. Essas três dimensões envolvem a celebração de hoje e nos ajudam a entender em profundidade a conexão que existe entre os três. Porque o templo, corpo, ser humano, forma o templo, igreja, povo de Deus, que se reúne no templo, a igreja, o prédio, que acolhe a igreja, povo de Deus. Os três, com a mesma dignidade e com a necessidade de receber o mesmo respeito, a mesma devoção que todos nós devotamos. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E Deus abençoe você que vai fazer o Enem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.